Olá pessoal, estamos voltando então aí com o nosso último bloco de hoje. Vamos continuar princípios implícitos na Constituição, agora razoabilidade ou proporcionalidade. Nós vamos tratar aqui os dois como se fossem sinônimos, até porque a própria jurisprudência do STF utiliza os dois como se fossem sinônimos, e nós vamos tratar aqui os dois de maneira igual. Mas quem quiser fazer uma diferenciação, você pode considerar que razoabilidade, vem cá, razoabilidade, vem para a tela, seria o bom senso na conduta e a proporcionalidade, o equilíbrio entre o meio e os fins. Equilíbrio entre meios e fins. Então as condutas administrativas, elas devem ser razoáveis, elas devem ser proporcionais. Se um ato for legal, impessoal, moral, transparente, eficiente, motivado, mas não tiver a razoabilidade do administrador, ela vai ser uma conduta ilegal. A razoabilidade, a proporcionalidade é uma questão de validade do ato também. O ato será um ato ilegal se ele não for razoável, se ele não for proporcional. Veja a questão aí das tatuagens. É razoável você excluir candidato de concurso porque ele tem uma tatuagem, pessoal? O Supremo entende que não. O Supremo entende que não há um mínimo de razoabilidade, não há um mínimo de proporcionalidade em você excluir um candidato só pela questão de tatuagem. Ele fixou a seguinte tese, que é inconstitucional que o edital venha determinar a exclusão de candidato só por ter uma tatuagem, a não ser que a tatuagem viole algum valor que esteja na Constituição. Se a tatuagem violar algum valor que está na Constituição, tudo bem. A Constituição, ela protege a dignidade da pessoa humana, a não discriminação, não uso de drogas. Então, alguém que tem uma tatuagem discriminando alguém, uma categoria, seja lá o que for, aí sim talvez possa justificar, mas como regra geral, isso não pode acontecer. E a gente vê muito isso, e já que o nosso foco aqui é concurso, a gente vê muito isso em concurso público. Já vi edital que não foi questão de tatuagem, mas o edital colocou assim, olha, a pessoa que tiver cicatriz não pode participar do concurso. Ora, pessoal, quem é que não vai ter uma cicatriz? Nem a Gisele Bündchen, né, que eu acho ela linda, ela realmente é maravilhosa. Você vê assim, você fala, nossa, que mulher bonita. Nem a Gisele Bündchen, ela deve ter uma tatuagemzinha, não é possível que ela nunca brincou na rua quando era criança, não ralou o joelho, deve ter alguma coisa ali. Então, critérios que não têm nenhuma razoabilidade. Ora, por que uma pessoa que não tem tatuagem não pode participar de concurso público? E aí o edital foi considerado ilegal, teve que anular o concurso todo. Então tem realmente que ser adequada a conduta. Pode ter limite de altura, tanto uma altura máxima quanto mínima, limite de peso máximo quanto mínimo, pode. Se for tudo dentro da razoabilidade, pode ter. O que não pode ter são limitações desarrazoadas. Eu tenho uma cláusula de edital que está em concurso de policiais, policial militar principalmente, que é a pessoa ter pelo menos, salvo engano, era 20 dentes na boca e tinha que ser na frente. Na frente. Tinha que ter 10 dentes em cima, 10 embaixo, não podia ser tudo num canto da boca, né? Tinha que ser na frente. E eu pensava, ora, mas por que tem que ser essa questão de ter dentes na boca, número mínimo de dentes, e ainda tem que ser na frente? Eu não via razoabilidade nisso. E eu conversando com um colega, disse, não, Gustavo, é porque quando você passa no concurso, e muitas vezes concurso de área policial militar, é porque tem teste de sobrevivência na selva. E tem várias provas que você só vai ter os dentes para você poder utilizar, nem as mãos você tem. Então, se você não tiver, você não vai ter como se salvar e não vai ter como salvar uma outra pessoa que precise de você. Então, está dentro da razoabilidade? Sim, é razoável. Agora, limitações desarrazoadas, desproporcionais, são consideradas, na verdade, ilegítimas. O STF julgou recentemente que, no caso, excluir candidata gestante, não admitir que ela remarque o teste físico, é desarrazoado. Até por uma proteção que a Constituição dá à maternidade,
tem que ter uma proteção à gestante, à mulher gestante. Por quê? Porque nesse caso é incentivar a maternidade, não colocar a criança em risco. Então, seria desarrazoado um edital excluir e não admitir que a gestante remarcasse o seu teste. Então, a conduta tem que ser razoável, ela tem que ser proporcional, porque se não for, vai ser ilegal. Fechado? Então, pessoal, quando a gente fala de razoabilidade e proporcionalidade, surgiu, na verdade, foi inicialmente para fazer uma avaliação do caso de ato discricionário. Porque temos o ato discricionário, que é aquele que tem juízo de liberdade, o administrador terá uma margem de liberdade para fazer escolhas, e o ato vinculado, onde ele não tem nenhum grau de liberdade, tem que fazer aquilo que a lei determinou. Só que atrás do ato discricionário, ele praticava algumas condutas que eram desrazoadas. E a administração começou a desenvolver essa teoria. Olha, se o ato discricionário for desarrazoado, ele passa a ser um ato ilegal e caberá, então, a sua anulação. Vem para cá, vem para a tela, olha só. Então nós temos aqui, quando se trata de ato discricionário, nós temos esse campo e dentro do ato discricionário tem o mérito administrativo. Esse mérito administrativo, ele goza de uma proteção da análise do Poder Judiciário. O Judiciário não entra nesse mérito aqui. O Judiciário não atua nas questões de conveniência e oportunidade. Ele atua no âmbito da legalidade, campo da legalidade. Então, ele vai atuar em campo da legalidade. O juiz entende de lei e não de conveniência e oportunidade. No entanto, olha só, se o administrador, ao fazer o seu juízo de mérito, começar a sair fora dessa esfera de proteção, passa para o campo da ilegalidade. E já que é um ato ilegal, agora o judiciário vai ter que controlar. Entende? Olha só. Então, judiciário não pode controlar o mérito, não pode entrar e fazer juízo de conveniência e oportunidade no lugar do administrador. Mas ele pode, sim, e deve controlar o ato discricionário, porque o ato discricionário está sujeito ao controle judicial, sim. Então, tivemos até a questão que o SESP fez da Polícia Federal que colocou: o judiciário pode controlar o mérito administrativo. E deu a questão como errada, porque controle de mérito ele não pode fazer, porque se entende que nesse caso seria um controle de conveniência e oportunidade. Isso não faz. Agora, se falar o judiciário pode controlar o ato discricionário, aí está certa a questão. O ato discricionário é passível de controle. O que o judiciário não poderia fazer é controlar diretamente o mérito. Isso ele não pode fazer. Mas o ato discricionário, quando sai fora dessa proteção, da conveniência, oportunidade, do razoável, do proporcional, passa a ser ilegal. Se foi para o campo da ilegalidade, aí o judiciário agora pode chegar e fazer a anulação sendo provocado. Fechado? Entende isso aí? Volta para a tela aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, razoabilidade veio para controlar principalmente, então, os atos discricionários praticados pelo administrador público. Avançando, olha só, banca. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado aqui? Nesse caso aqui, a questão está correta, a questão está certa, pessoal. Então, a questão aqui está certíssima, tá? Então, pessoal, vou até comentar aqui uma súmula, que é a súmula, o pessoal pediu para comentar, súmula 14 do STF, que a súmula 14 fala: não é admissível por ato administrativo restringir a idade no concurso. Cuidado com o que essa súmula diz. A súmula fala que não é possível por ato administrativo restringir a idade.
Restringir idade? Pode restringir? Pode, só não pode por ato administrativo. É a lei que vai ter que trazer a restrição. Então, exigência de idade, limitando só no edital, não pode. Edital é o ato que está abaixo da lei, tem que estar na lei da carreira. Só o edital exigir psicotécnico pode? Não, porque tem que estar na lei. É a lei que vai ter que fazer a exigência. Então a súmula 14, quando fala que não pode exigir por ato administrativo restrição de idade, tá pegando ali não a limitação da idade, mas a limitação mediante um ato administrativo abaixo da lei. Fechado? Então, pessoal, a questão certa aqui é a questão sobre o conceito de razoabilidade e proporcionalidade. Avançando, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pessoal, esse princípio aqui ele já é o próprio conceito, né? Que significa, quando o interesse público estiver em conflito com o interesse do particular, vai prevalecer o interesse público, vai prevalecer o interesse da coletividade. Então, esse princípio ele é um dos princípios fundamentais do direito administrativo, porque é ele que vai justificar uma série de condutas praticadas pela administração pública. É ele que vai autorizar uma desapropriação, é ele que vai autorizar uma requisição de bens de um particular quando tiver prestes a acontecer um perigo público. Sabe o que é requisição? É o Estado falar assim, olha particular, me dá o seu carro aqui agora que eu tenho que evitar um perigo ali. Isso pode acontecer. O que justifica? Supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Então, pessoal, isso aqui realmente é o fundamento de todo o nosso regime jurídico administrativo. Está bem? Ele tem essa premissa. No conflito do interesse particular com o interesse coletivo, prevalece o interesse da coletividade. Ok? Fechado? E olha só, pessoal, temos aqui hoje uma discussão do chamado interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse da coletividade e o interesse secundário é o interesse do Estado. Isso aqui é um pouquinho difícil, então atenção aqui, mas é perfeitamente compreensível, tá, pessoal? Então, olha só, interesse público primário é o interesse da coletividade, é o interesse público propriamente dito. O chamado interesse público secundário, nesse caso aqui, é um interesse público que, na verdade, é um interesse que pertence só ao Estado. E o Estado só vai atuar de forma legítima se ele pensar sempre em satisfazer o interesse da coletividade, certo? Porque se ele pensar só no interesse dele, essa conduta é legítima, porque não é o interesse público propriamente dito que ele está buscando. Então, vem aqui para a tela comigo, olha só. Imagina que eu tenho essa pista aqui, aí tem uma curva aqui assim, e depois uma retona bem comprida. Então tem aqui, aí tem uma curva e uma reta bem comprida. E o Estado falou, vamos colocar um pardal bem aqui, ó, escondido, porque o pessoal logo depois que faz essa curva, acelera. Só que é uma pista que realmente não tem acidente, não tem ocorrência ali de animais transitando, quase não tem acidente. Mas tem muitos carros passando. E o Estado quer colocar aquele pardal ali só para multar a galerinha que acelera naquele local. Tá pensando no interesse dele, que é o interesse de arrecadar. Não tá pensando em evitar acidentes, não tá pensando em mais nada, pensando só no interesse dele. Se o Estado faz isso com mero interesse arrecadatório, é o interesse só dele. E esse interesse secundário é o interesse, na verdade, muitas vezes, que é o interesse financeiro, de não cumprir efetivamente com o interesse primário, que é o interesse da coletividade. Eu já vi um caso, eu vou até falar para vocês que foi um caso, o INSS estava atuando na legalidade. Mas o que aconteceu? Eu era assessor de ministro no STJ, chegou o processo lá para nós, em âmbito do STJ, porque isso faz bastante tempo.
tinha uma menina que ela não tinha os 2 braços e as 2 pernas. Não tinha nada, ela não tinha nem parte, ela não tinha nem até a metade, não tinha nada do braço, nada da perna. E ela foi até o INSS requerer um benefício da assistência social. Eu não sei nem se hoje é o INSS que defere, mas na época foi. E o INSS falou assim, olha, eu vou negar o benefício porque você consegue sobreviver sem a ajuda de terceiros. E negou para ela. Ela recorreu ao judiciário, chegou na audiência, o juiz, olha, eu não vou nem pedir perícia, que eu estou vendo aqui que você realmente não consegue viver sem a ajuda de terceiros. E o juiz de cara deu o benefício para ela, determinou que fosse dado o benefício. A procuradoria, no caso federal, recorreu e o processo chegou até o STJ, dizendo, olha juiz, olha ministro do STJ, olha STJ, o juiz deu sem fazer a perícia, tinha que ter perícia. E negou, então eu estou recorrendo aqui porque sem perícia não dá, a lei manda ter perícia. E nesse caso, o STJ, no ministro que eu trabalho, disse, olha, quando, no caso, a entidade, INSS, por meio da sua procuradoria, fica recorrendo de uma causa como essa, que vê que realmente a pessoa teria o direito, que ela não consegue sobreviver, nesse caso aqui, está pensando só no interesse secundário. Só no interesse da figura INSS e não no interesse daquela pessoa como membro da coletividade que realmente tem um direito. E determinou que fosse mantida o direito que ela conseguiu, que ela conquistou anteriormente. Então, foi um caso só para ilustrar que buscava só o interesse secundário e não o interesse da coletividade, que aquela pessoa é membro da coletividade. Consegue entender isso aí? Só para ilustrar para vocês. Então, o interesse do Estado é o interesse secundário, não é o interesse público propriamente dito, que é o interesse primário, que é o interesse da coletividade. Fechado, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, avançando aqui. Mais um ponto. Ponto número 4 aqui agora. Ainda falando de supremacia, indisponibilidade do interesse público, que é um subprincípio da supremacia do interesse público. Então, o interesse público ele também é indisponível. O interesse é público e não do partido, e não da autoridade pública. Por isso que ele não pode, durante a sua atividade administrativa, abrir mão de interesses que são da coletividade. Ele não pode deixar de fazer concurso, porque não pode deixar de escolher os mais bem preparados. E mais bem preparados está certo, viu, pessoal? Não é melhor preparados, não. Mais bem preparados está correto também. O errado é você falar menos, né? Falou um menos, nossa, menos, pessoal, se mata, tá? Porque menos é errado. Tava um dia no meu filho mais novinho, tava numa turminha lá, e eu falei, essa turma não tá muito cheia não, professora? Ela falou assim, olha, ô papai, bota ele à tarde que tem menos gente. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que tirar de escola, porque falar menos gente não dá. Igual uma vez um aluno, morava no meu prédio, aí falou assim, professor, não sei o que, eu vou fazer concurso e tal, aquela coisa toda, aquela energia. Aí fez um edital, saiu um edital, que era no Brasil, vou fazer a prova lá no norte. Aí eu falei, por que no norte? Porque lá tem menos gente para concorrer. Aí eu falei, não, eu acho bacana, mas olha, faz um curso de português também, português para concurso é muito importante e na verdade não só para o concurso, mas para a vida, né, pessoal? Imagina você numa entrevista de emprego, você fala a palavra menos, você manda uma mensagem no Zap lá para a pessoa que você está paquerando, né, que fala hoje para o seu crush, né, que fala para o seu crush, e aí a gente vai aonde hoje, né? A gente junto não dá, a gente é separado. Então, português é para a vida. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele não pode dispor de um interesse que não é dele. Não pode deixar de fazer concurso, não pode deixar de fazer licitação, porque se ele vai fazer só o que convém a ele, ele está dispondo mão de um interesse que é da coletividade. Entendem? Avançando na tela, vamos lá então. Autotutela ou princípio da sindicabilidade, pessoal. Olha só o que acontece. Quando você fala de princípio da sindicabilidade, o que significa sindicabilidade? Significa que a administração pública ela está sujeita a controle. Ela é sim um instituto que pode ser controlada. Tanto o controle judicial
quanto o controle da própria administração pública. E o controle da própria administração pública é o chamado aí autotutela. Então, autotutela significa o quê? Significa controle dos próprios atos. Tutelar é controlar, auto é dos próprios. Então, controle dos seus próprios atos. A administração pode sim fazer o controle dos seus atos, seja revogando, seja fazendo a anulação. Mas sim prova cair assim, o princípio da sindicabilidade é o poder que tem a administração de fazer o controle dos seus atos, seja revogando, seja anulando. Correta a questão. Vai estar correta também se falar o princípio e é o que mais aparece, da autotutela, é o poder da administração de controlar seus atos. Na prova eles aparecem com o mesmo conceito, apesar de que o conceito mesmo de sindicabilidade, ele é um pouquinho mais abrangente do que a autotutela. A autotutela é uma forma desse controle, mas o controle vai além de controlar os seus próprios atos. Tem um controle legislativo, que faz a administração, tem um controle judicial, tudo isso envolve a sindicabilidade. Está bem? Pessoal, então, a autotutela é o poder de controlar seus próprios atos. Temos, inclusive, duas súmulas do STF, súmula 473 e súmula 346 do STF, que na verdade retrataram o poder de autotutela da administração pública. Então essa autotutela é a revogação de ato legal que não é mais conveniente ser mantido e a anulação de um ato que é ilegal. Então você pode revogar os seus atos legais, que não são convenientes de serem mantidos, e você pode anular os atos que são ilegais, porque é uma questão de ilegalidade. Uma multa que você recebeu, vamos imaginar aquela multinha lá que eu recebi de 1.400 lascas, que eu estava voltando de Caldas. Nesse caso, vamos imaginar que eu não fui para Caldas, mas o meu carro foi multado por alguma clonagem de placas. Eu poderia recorrer, demonstrar que eu estava em Brasília, trabalhando, comprovando que eu estava aqui e não estava lá. E aí, nesse caso, então, por uma ilegalidade, eles iriam anular. Eles iriam invalidar a multa que eles estavam pensando em aplicar. Fechado? Então, isso é autotutela, ok? Então, entendemos o que é autotutela e nós temos que compreender aqui a súmula vinculante 3 do TCU, súmula 3 do Supremo Tribunal Federal. E olha só, nos processos perante o TCU, isso aqui vale para qualquer tribunal, não só para o TCU, mas ela fala TCU, nos processos perante o TCU, assegura-se o direito à contraditória e à ampla defesa quando da decisão puder resultar na anulação ou na revogação de um ato que beneficiou o interessado, excetuada a concessão, a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, da reforma e da pensão. Então, leia você a súmula aí com calma. Leia, dá uma pause, ou então leia aí que eu vou dar para você 10 segundos. E aí, pessoal, lendo a súmula, o que você consegue deduzir? Hein? O que você consegue deduzir? Olha só, lá no TCU, qual que é a regra? A regra é contraditório e ampla defesa previamente. Então, quando o TCU vai analisar um ato, ele tem que garantir contraditório e ampla defesa previamente ao interessado. Então, policial federal viajou, ganhou diárias, depois a polícia manda para o TCU registrar. Você fala assim, olha policial, você viajou, foi só 5, não foi 10 dias não, vou mandar cortar 5 diárias. Primeiro contraditório, ampla defesa, para depois se pronunciar. Quando que não vai ter essa regra geral? Quando que não tem? Quando for a apreciação da legalidade da concessão inicial da aposentadoria de um servidor público, da reforma e da pensão. Por quê, pessoal? Porque o STF entende, nesse caso aqui,
que é o chamado ato complexo. Sendo ato complexo, não tem garantia de contraditório e ampla defesa. Então, o servidor se aposenta, por exemplo, no seu órgão, que é a concessão inicial da aposentadoria, a reforma de um militar que foi para a inatividade ou a concessão de pensão. Então, concede a ele que se aposente, ele vai se aposentar, mas manda o processo para o TCU. Quando o TCU vai dizer, opa, aposentou esse camarada aqui, mas ele falta 2 anos ainda de tempo de contribuição. Pode mandar ele voltar. O servidor volta a trabalhar e ele não terá direito a contraditório e ampla defesa no Tribunal de Contas da União, não. Por quê, pessoal? Porque ali não é um processo do servidor com o TCU. É um processo do órgão de origem com o TCU. E aí, nesse caso, não vai ter essa relação de contraditório para defesa com o servidor. O servidor volta a trabalhar e lá no órgão dele, ele vai exercer o contraditório para defesa, mas não vai ser perante o TCU, entende? Então, regra diante de atos do TCU é contraditório e ampla defesa previamente. Quando for a concessão inicial da aposentadoria, da reforma e da pensão, não haverá, como regra, contraditório e ampla defesa prévios. Fechado? Outro ponto da súmula, pessoal. Tem prazo para o TCU fazer esse registro da concessão inicial da aposentadoria, reforma e pensão? Tem prazo, pessoal? Sim ou não? Não tem prazo. O STF entende que essas concessões iniciais de aposentadoria, reforma e pensão é o chamado ato complexo. E por ser ato complexo, não tem prazo para fazer análise. Porque, sendo ato complexo, o TCU não vai estar analisando um ato já praticado, não. Ele vai estar participando da própria formação do ato. São 2 órgãos que vão ter que se juntar para fazer um ato só. Então, nesse caso, a pessoa pode se aposentar, por exemplo, ali em 2000, e quando for em 2003, 2007, 2008, o TCU ainda pode negar o registro, porque sendo ato complexo, o órgão concede, mas o ato não está finalizado. Está havendo um processo de formação desse ato que só vai se aperfeiçoar quando o TCU der o seu ok. Fechado? Estão entendendo isso aí? Na tela, então, leia a súmula mais uma vez. E olha só, pessoal. Uma última questão, quero que você puxe uma OBS, anota essa dica aí, ó. Pessoal, anota essa dica aí e coloque assim. O STF vem entendendo que, se entre a concessão pelo órgão de origem e a análise pelo TCU decorrer mais de 5 anos, haverá direito a contraditório e ampla defesa no TCU. Se entre a concessão pelo órgão de origem e a análise pelo TCU decorrer mais de 5 anos, haverá direito a contraditório e ampla defesa no TCU. Então, pessoal, o que acontece aqui muda um pouco de figura, porque o Supremo entende da seguinte forma. Então, olha aqui na tela, ó, em 2000 o órgão concede que ele venha se aposentar, se dentro de até 5 anos acontece a análise pelo Tribunal de Contas, não tem que garantir contraditório para defesa no TCU. Então a pessoa se aposentou em 2000, vem para a tela aqui, ó, vem para a tela. Em 2000, vem para a tela aqui, ó. 2000, lá no órgão do servidor, e em 2003 o TCU diz, olha, você vai ter que voltar a trabalhar para completar 2 anos. Como decorreu aqui, ó, menos, né, foi dentro dos 5 anos, não haverá direito a contraditório para defesa no TCU. Ele volta a trabalhar e depois vai ter lá no órgão, mas não no TCU. Mas imagina outra situação que concedeu em 2000 o órgão daquele servidor para que ele viesse a se aposentar. E, vou até aumentar aqui, ó, só em 2007 o TCU foi analisar. Como já decorreu mais de 5 anos, o que vai acontecer? Pessoal, agora aqui travou-se uma relação entre TCU e o órgão e o servidor.
Aí o TCU vai ter que notificar, vai dizer, servidor, vem aqui, estou notificando você, que a gente está pensando em não registrar a sua aposentadoria, você vai ter que voltar a trabalhar, mas você vai ter direito aqui no TCU a contraditório e ampla defesa previamente. Explique para nós, faça uma defesa, a gente vai analisar e depois nós vamos nos manifestar. Então, dentro de 5 anos, não precisa contraditório e ampla defesa previamente. Depois de 5 anos, tem que ter contraditório e ampla defesa prévio. Veja que o Supremo continua a falar que TCU não tem prazo para registrar, ok? A diferença é, se a negativa do registro é dentro de 5 anos, não precisa de contraditório e ampla defesa prévio. Se a negativa do registro é após os 5 anos, aí será preciso contraditório e ampla defesa previamente sim. Fechado? Então, pessoal, olha só, temos aqui então o nosso... o julgado para vocês entenderem, tá? MS 26069. E o último princípio que a gente vai ver hoje, princípio da continuidade dos serviços públicos. Significa que o serviço não poderá sofrer interrupção. Então a regra é o serviço que é prestado à sociedade não tem interrupção. Mas a lei permite que, diante de uma situação de emergência ou mediante prévio aviso, pode suspender. Então, emergência não tem que ter nem tem que ter aviso. Ou, quando tiver nas situações do inciso 1 e 2, havendo prévio aviso ao usuário, aí pode interromper. Por questões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Então, imagina por exemplo, a empresa de energia elétrica vai ter que fazer manutenção no gerador, avisa antes e aí pode interromper. Fechado? Outra situação, motivo de inadimplência do usuário. Nesse caso, havendo inadimplência do usuário, também pode fazer a interrupção. Mas, professor, pode cortar a luz da pessoa? Sim, pessoal, pode cortar a luz. Pode cortar a luz da pessoa e, nesse caso, então, cortando a luz, desde que você faça prévia notificação, você pode cortar. O que o STJ não admite é haver corte de luz ou interrupção do serviço, se no caso, por exemplo, o corte da luz ou então interromper o serviço pode causar dano irreversível ao usuário. Uma pessoa que sobrevive na sua casa com aparelhos, se ela não paga a luz, vai cortar, ela vai morrer, por exemplo, aí não pode. Ou então, quando é inadimplente, pessoa de direito público, imagina que o município não pagou a luz junto à concessionária. Se cortar a luz, fica todo o município sem a luz. Então entende que mesmo nesses casos, pessoa de direito público inadimplente ou causa dano irreversível, entende o STJ que não pode haver a interrupção do serviço na inadimplência. Fechado? Tem que ver outras formas para conseguir recuperar aquele valor, mas cortar o serviço não vai poder. Olha só, falando sobre continuidade, temos aqui a questão da greve. Olha só, a administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes da greve pelos servidores públicos, em razão da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então veja só, pessoal, inicialmente o STF, está acabando já, vamos acabar dentro de instantes. O STF, pessoal, ele entendeu que servidor público poderia fazer greve, ele não admite greve hoje para órgãos da segurança pública, só que ele fala, olha, fez greve, tem uma consequência. Greve gera suspensão do vínculo funcional. Não trabalhou, não vai receber, a não ser que você faça depois a compensação. Ou então que a greve decorreu de ato ilícito do poder público. Por exemplo, o Estado não pagou o servidor já faz 4 meses. Aí também é uma situação ilícita que não justifica ele continuar a trabalhar. A gente vê casos do Rio de Janeiro, eu estava lá esses dias e estava informando na rádio que na verdade não iria funcionar repartições públicas, era só segunda, terça e quarta, porque o servidor não tinha dinheiro para ir trabalhar.
porque o Estado não estava pagando ele, o rio está quebrado. Então, nesse caso, é um ato ilícito não pagar o servidor, já que ele estava trabalhando, aí ele pode sim fazer a greve. Então, a regra é, fez greve, deve descontar, a não ser que ele faça a compensação ou então em razão de conduta ilícita do poder público. Fechado? E o outro julgado aqui interessante, que aos policiais civis e a todos os servidores que atuem na segurança pública, é vedado o direito de fazer greve, viu, pessoal? Outro julgado do STF muito importante aí. Avançando realmente para finalizar, 5 minutinhos, princípio da segurança jurídica. É o princípio que visa dar estabilidade às relações jurídicas. Pessoal, a sociedade gosta de segurança. Ninguém gosta de instabilidade. Então, por isso que há o princípio da segurança jurídica. A sociedade prefere que uma situação, depois de um prazo, mesmo que nasceu ilícita, fique como está, do que ficar mudando sempre. Por isso que nós temos o prazo de 5 anos, anote aí, por exemplo, questão de segurança jurídica, prazo de 5 anos para a administração pública poder anular seus atos ilegais que beneficiaram os particulares. O artigo 54 da Lei 9784 vai trazer essa disposição que fala: decai o direito da administração de fazer anulação dos seus atos depois de 5 anos que beneficiaram os particulares, salvo comprovada má-fé. Foi a segurança jurídica que exigiu a positivação em lei de um prazo para a administração poder fazer a anulação dos seus atos. E o prazo é esse de 5 anos. Com aquela ressalva que a gente falou dos atos do TCU, porque ali é um ato complexo e o ato só vai estar formado depois que o TCU manifestar essa vontade. Mas a administração está sujeita a 5 anos, salvo comprovada má-fé do beneficiário, para poder anular os seus atos. Se o beneficiário estava de má-fé, juntou uma certidão falsificada para ter, de repente, um adicional da administração, aí tem má-fé, aí não tem prazo. Mas, via de regra, está sujeito ao prazo de 5 anos, ok? Temos aqui dentro da segurança jurídica um subprincípio, que é o princípio da proteção à confiança ou da confiança legítima. Guarde essa expressão, é o aspecto subjetivo da segurança jurídica. É o aspecto subjetivo da segurança jurídica. Segundo a professora Maria Silva de Pietra fala, princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e nessa qualidade serão mantidos, respeitados pela própria administração e por terceiros. Então isso que significa proteção à confiança legítima. É o aspecto subjetivo da segurança jurídica que leva em conta a pessoa do cidadão. E ele, como ele observa as condutas que são praticadas pela administração, ele espera que aquela conduta seja mantida em razão à sua própria boa-fé. Então é o aspecto olhando mais para a pessoa do que para a administração pública, que é o princípio da confiança legítima. Está bem? Olha só uma questão de prova, a gente poder analisar isso aqui, ó. Determinado município, após celebrar com particulares contrato de promessa de compra e venda de glebas de sua propriedade, passou sob a gestão do novo prefeito a promover anulações contratuais porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Na situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor qual princípio? Então aqui, pessoal, olha só, foi celebrado contrato com o particular de promessa de compra e venda. Mas depois o município começou a fazer a anulação dos contratos porque, naquele caso ali, em tese, não poderia acontecer. O que ele pode invocar? Não é que ele vai ter direito, na verdade, a não ter anulação. Mas o que ele pode invocar como condição aí para tentar manter esses contratos? Princípio da confiança legítima. Entende, pessoal? Então aqui a letra E, confiança legítima, é o que retrata essa questão. E aí eu tenho outras questões, vou deixar para vocês que fazerem em casa, que vai ser de aplicação dos princípios. Olha só, embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado
de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Correta a questão. Outra, Sérgio foi reprovado em concurso público, mas por força de uma decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo público. 6 anos depois, a medida foi revogada por uma decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Essa aqui foi dada como errada. Por quê, pessoal? O STF vem entendendo que nesses casos aqui, de nomeação em concurso por decisão liminar, se no final do processo, passados 5, 10, 15, 20 anos, a decisão liminar ela não é mantida e o mérito manda ele sair, ele vai ter que sair. Porque nesse caso não se aplica mais para as nomeações em concurso, nesse caso específico, a teoria do fato consumado. Teoria do fato consumado, que era o direito de ficar naquele cargo, se no mérito, depois de vários anos, mudar essa decisão, não se aplica mais. Então, quem hoje toma posse em concurso por decisão liminar, sabe que se depois de 10 anos a liminar cair, ele vai ter que sair também, tá bem? Então, cuidado para quem pede liminar, vai entrar no concurso, fica lá 10 anos. Fala, já tá tranquilo, não vou sair mais. Depois de 10 anos vem o mérito e você pode perder. Perdendo, você vai ter que sair, está bem? Então, tem mais questões para vocês fazerem aí em casa, tá? Essa aqui, vou deixar aqui o gabarito, ela tá certa. E ficou a última questão. Então, ó, embora não sejam expressamente previstos na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Certa questão, pessoal. Então, agora sim, nós encerramos aqui. Na próxima quinta-feira, acredito, teremos mais um encontro com mais 4, talvez 5 blocos de direito administrativo, de 9 às 11h30, e teremos aulas diárias com professores da equipe Grancursos, só professor top, só professor de alto nível para passar para você o melhor da preparação para concursos públicos. Então, vejam lá no nosso Instagram com dicas, Gustavo Scatolino, muita dica para você, nosso canal do YouTube, e até o próximo encontro, pessoal. Até lá. Obrigado pela atenção de vocês.